Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e neste vídeo eu vou falar sobre planejamento de texto. Bom, é a parte mais importante do processo. Se você aprende a fazer esse planejamento, você se livra de algumas dúvidas referentes à qualidade do seu texto, né? Muita gente chega ao final pensando, será que deu certo? Será que eu escrevi bem? Será que é isso mesmo? E você também otimiza muito o tempo da sua produção. Então é por isso que neste vídeo eu vou apresentar um esquema de montagem, né, de um planejamento. E no meu blog, portuguesdiariamente.com.br, eu coloco o texto referente a esse planejamento. Então aqui vocês terão acesso tanto a esse esquema, quanto ao texto final, né, feito com base nesse esquema. O princípio, gente, é que comunicação é entendimento. Quando produzo um texto para uma pessoa, eu quero ser compreendida. E para isso acontecer, eu preciso simplificar ao máximo o processo. Então, se na fala eu posso observar o meu interlocutor e perceber se ele está com dúvida, perceber a expressão dele, eu consigo me corrigir, eu consigo esclarecer algum ponto, coisas do tipo. Na escrita, nós não temos a mesma vantagem. A mensagem vai ser recebida em momento diferente ao momento da produção. Então é importante que a gente seja muito claro e simplifique mesmo a nossa ideia. Se vocês considerarem que um texto é composto por parágrafos e períodos, vocês podem fazer essa montagem pensando nessas duas estruturas. Então, lembrando que o parágrafo, ele tem apenas um tópico, ele gira em torno desse tópico, e o período, ele gira em torno de um subtópico. Então, vários subtópicos serão capazes de explicar um tópico. Então, se você pensa em cada uma dessas partes do assunto, encaixa elas em uma dessas estruturas, no parágrafo ou no período, no final você vai ter aí a sua distribuição de informações nessas estruturas que compõem o texto. Então aqui na tela eu vou compartilhar com vocês um mapa mental que eu fiz sobre um texto cujo título era Cultura do Café e sua expansão. Então aqui eu vou abordar 3 tópicos referentes a esse assunto. Poderia abordar mais ou menos, mas enfim, a quantidade de tópicos vai depender da sua demanda, do seu leitor, porque muitas vezes a gente precisa adequar, né, a nossa informação, que a gente pensa e tudo que a gente deseja distribuir com o nosso leitor. A gente precisa fazer esse casamento, não adianta nada você despencar, né, despejar muita informação em um leitor que não tem muito conhecimento, muito aprofundamento em relação a determinada área. E o mesmo vale para o contrário, se você distribui pouca informação para um leitor que já é aprofundado naquele assunto, você também não vai atingir o objetivo que é tocar aquele leitor, né? Então você tem que estabelecer esse casamento aí entre essas duas partes. É dessa forma que você consegue chegar à quantidade de tópicos, né, e de subtópicos que você vai abordar em todo o seu texto. Então aqui eu fico com por que o café é um produto visado. Então eu vou estabelecer esse como um primeiro tópico. Um segundo tópico vai ser os maiores produtores e por que eles são os maiores produtores, e os maiores consumidores e por que eles são os maiores consumidores. E por fim, o terceiro tópico será disseminação. Então vou falar sobre a disseminação do café. Cada um desses tópicos eu vou organizar em um parágrafo, e isso vai deixar o meu leitor mais esclarecido, porque ele vai perceber visualmente isso aí, que eu estou destinando um parágrafo para cada um desses tópicos. Isso é mais fácil para ele e mais fácil para mim, porque eu vou me concentrar em cada uma dessas partes no momento certo. Para o primeiro tópico, eu vou eleger outros 3 tópicos que eu entendo que poderão explicar com muita clareza esse tópico, né? Porque o café é um produto visado. Esse primeiro subtópico será benefícios, o segundo tópico será valor cultural do café e o terceiro subtópico vai ser crescimento. Bom, por meio desses 3 subtópicos eu entendo que eu vou conseguir explicar bem por que o café é um produto visado. Sobre o segundo tópico, né, o segundo parágrafo, eu vou eleger outros 4
subtópicos. O primeiro será quais são os maiores produtores, o segundo será por que eles são os maiores produtores, o terceiro subtópico será quais são os maiores consumidores e o quarto subtópico será por que eles são os maiores consumidores. Cada um desses subtópicos, lembrando, comporá um período. E por fim, no último tópico, né, eu vou eleger outros 3 subtópicos para poder explicar essa parte da disseminação. Então a primeira vai ser as grandes empresas envolvidas na produção e comercialização do café. O segundo subtópico será os pequenos comerciantes e baristas. E por fim, as inovações referentes ao café. Por meio desses 3 subtópicos eu vou explicar disseminação. Então percebam que eu, antes de escrever, já estabeleci quais são todas as partes que vão existir no meu texto. E agora eu consigo pensar até em estratégias que eu vou utilizar para tornar cada um desses pontos claros. Se eu vou utilizar, né, uma exemplificação, se eu vou utilizar uma analogia, se eu vou fazer uma comparação, se eu vou colocar algum elemento histórico. Então agora eu já consigo fazer essa outra etapa e tenho mais clareza de como ficará no fim das contas, né? É claro que ao longo do meu processo de escrita mesmo, eu vou fazer alguns ajustes e tudo mais, mas eu já tenho aqui o que eu preciso fazer e eu não vou ter dúvidas sobre o que eu escrevo agora ou por onde eu começo, né? Isso aí você já consegue esclarecer agora no seu planejamento. Gente, então não se esqueçam que eu coloquei lá no meu blog o texto completo. Espero que vocês confiram e compreendam. Eu deixo aqui um espaço para vocês comentarem, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. O meu Instagram, para quem gosta de aproveitar uma dica, é Português Diariamente também. E, bom, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau!